Oi, gente. Lá tô eu de novo aqui. A Zona Lotus no canal O Outro Lado da Lua. Quem é vivo sempre aparece, é ou não é? Então, eu sumi, mas voltei. Peguei uma baita de uma gripe e muito esquisita. Ainda não tem 2 semanas que eu peguei. Dizem que ela só termina mesmo com 2 semanas. Terça-feira vai fazer as 2, mas hoje eu resolvi que eu quero estar melhor. Chega, entendeu? Tô me sentindo melhor. O que me ajudou muito? O banho de algas, o própolis massivamente, 25 gotas 4 vezes por dia, ajudou pra caramba. E as frequências, qual frequência? 174. Me ajudou pra caramba também, tá? Sim, inacreditável. Nunca tinha visto essas frequências assim ajudarem mesmo. Peguei no YouTube. Bom, então vamos lá. Eu vim aqui para voltar para as minhas atividades e hoje eu já estou um pouco bem melhor, vamos dizer 80%. Ainda estou com um pouco de tosse, mas já está dando para fazer vídeo. E então a gente já está em março. E então faltou eu fazer as previsões para o mês de março, tá? Eu, para compensar aí a desaparecida e os poucos vídeos, eu peguei 2 baralhos, o do Tote e o baralho do Sol Radiante. Eu vou fazer então essa leitura do mês de março com os dois. É um mês importante, é um mês no final do mês, dia 21, 22, é a entrada do ano astrológico. Então, na verdade, a gente vai estar virando o ano no final desse mês, né? Em Áries, né? O signo regido por Marte, o primeiro do zodíaco, cheio de energia, super empreendedor, guerreiro, ativo, yang, masculino, infantil, né? Egoísta, pirracento, também tem, né? Tem tudo isso. E nós estamos num ano de Marte, que também é o corregente de Escorpião, né? Então é um ano de cavalo de fogo, um ano foda. Então nós vamos, na verdade, começar o ano agora. Até agora foi só preparação, imagina. Espera aí que eu vou tomar meu green tea aqui, ó. Com ginger. Eu vou, gente, depois fazer um outro vídeo para vocês sobre geopolítica e eu vou usar o I Ching. Vamos ver o I Ching para ver o que o I Ching fala das estratégias, porque I Ching são as estratégias de guerra, né? Então vamos depois ver o que o I Ching vai dizer, né? Bom, enfim, o que saltou a minha atenção aqui, um pouquinho de paciência comigo que eu ainda vou ficar tossindo, tá? O que me chamou a atenção aqui é que as 2 cartas dos 2 baralhos caiu, olha só. No do Tote, caiu os amantes. Os amantes é uma escolha, né? Bom, eu leio assim, tá? O Tote já não lê assim. Ele não lê como uma escolha. Ele lê como a união dos contrários. Também é. Depende da pergunta. Eu já acho que, no caso aqui que nós estamos fazendo uma leitura do mês genericíssima, eu considero isso uma escolha, tá?
uma escolha das polaridades, ou para cá ou para lá, tá? E a outra carta que caiu foi o julgamento, que ele chama de ajustamentos, tá? E a outra carta que caiu o Sol, olha aqui, ó. Olha só que bom, né? O Sol com a justiça, o Sol com a justiça é uma combinação muito boa, tá? É uma combinação de literalmente de coisas justas, tá? Eu acho aqui que vem falar da situação geopolítica, falando que essas atitudes todas, dessas coisas todas que estão acontecendo, serão julgadas, hein? Se não for julgada imediatamente pelos homens, são coisas kármicas. Bom, óbvio que né? É a guerra do bem contra o mal. E agora está absolutamente claro para todo mundo, né? Quem né? Cada líder desse, né? O Trompete, o Bibi, né? Então a gente já sabe aí quem é quem, ao que eles estão ligados, quais são as energias que eles representam, não é? Então aqui vem falar de que uma escolha esse mês, uma escolha tem que ser feita, tá? Para trazer mais equilíbrio para o mundo, tá? Porque até ontem uma aluna minha, ela é minha aluna e seguidora, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante e eu vou falar aqui para vocês também. E vocês podiam espalhar essa ideia pela internet. Por que nós, seres ínfimos, minúsculos, né, molúsculos ao mar, né, aquelas coisinhas piquititinhas assim do tamanho de um grão de areia, né, mas que se você olha todos juntinhos, forma a praia, né? Então, por que a gente não começa a tomar uma atitude, a protestar contra esse estado de coisa? A gente não pode ficar morrendo de medo, apavorados, mudando os nossos planos de vida por causa da vontade, da maldade, né, de duas pessoas, não é? Isso não é justo. Então, a ideia que a minha seguidora me deu, a Suemes, ela me deu uma ideia que foi a seguinte, que ela disse que vai fazer, ela vai começar a fazer. Se todos nós colocássemos uma bandeira do lado de fora nas nossas janelas, escrito "Fuck Trump", porque isso ele entende. Então, assim, começar a fazer o dia do panelaço, começar a bater panela, ou não é? Isso funcionou do Bolsonaro, na época da pandemia, que ninguém podia sair. Então, se não dá para organizar, por isso ou aquilo, uma grande passeata mundial, a gente pode começar a fazer protestos silenciosos, não é? Nas nossas janelas. Eu achei isso uma ideia maravilhosa, achei uma ideia genial. Por que não a gente colocar bandeiras, né? E com dizeres, não é? A gente pode pegar a bandeira dos Estados Unidos e escrever "Fuck Trump", não é? E começar todo mundo a botar na janela de casa. Isso é uma forma de protesto, de dizer, olha, estamos aqui, não somos idiotas, estamos vendo tudo e não concordamos. O dinheiro que eles usam, gente, é nosso. São as nossas taxas que a gente paga com o suor do nosso trabalho. E eles não podem usar o nosso dinheiro, que a gente é obrigado a pagar, porque se não paga vai para a cadeia, a usar ao bem-estar deles.
Então fica aqui a ideia, divulgue essa ideia, espalhe pelo vento, porque o vento vai longe, tá? Então vamos lá, gente. Olha, então essa escolha tem que ser feita. E por uma curiosidade muito grande, o baralho do Sol Radiante também caiu a mesma coisa. Uma escolha. E Marte, tá? Marte em Libra, olha aqui, ó, também uma escolha, tá? Uma escolha, e aqui no caso do Sol Radiante, uma escolha de parceria, tá vendo? Olha aqui, ó. Aqui é casa 7, tá? E aqui tá a justiça, olha, também a justiça, que tinha entrado aqui no outro, a justiça com sol, aqui também entrou a justiça, olha lá. E a mulherzinha olhando a balança, tá? Muito interessante. Aqui as perninhas amarradinhas, olha lá, presas, né? O coração apunhalado. E aqui uma flor. Vamos ler, vamos ver. Olha aqui a outra carta que vem depois, egoísmo. E a outra que vem depois, escape. Tá vendo? Escape. Então você vê aí de acordo com que você... Então, conclusão da história. Esse mês de março vai ser um mês de escolhas. Um mês de grandes decisões. Um mês de escolha de caminhos, tá? Por onde que a gente vai seguir esse ano. Não é? É isso que está querendo dizer. Então a gente começa aqui o mês de março com o Tote, com a carta do mundo, tá? E a carta do mundo vem falar de expansão, vem falar de abertura, né? Vem falar de finalização de um ciclo com realizações, tá? E nós estamos finalizando. Se vai começar um novo ano, é porque esse ano que tá de 25 tá terminando, né? Porque para astrologia termina hoje, tá? Então tá fechando com chave de ouro e com uma abertura para um novo início, tá? No caso aqui do nosso Sol Radiante, veio a Lua em Áries. Olha, de novo, muita energia de Marte, tá vendo? Olha lá, a Lua em Áries, que é proteção maternal, olha lá. Então vamos pegar aqui os livros pra gente ver, ó. Vou botar aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó. Que aqui tá legal, né? Assim tá bom. Então a primeira carta que a gente vê aqui, ó. Vamos ver primeiro a casa 7, Marte. Vamos ver Marte. Vamos. Aí, vamos ver Marte. Marte, casa 7, né? Marte, casa 7. É a escolha. É literalmente a escolha, olha lá. 2 cartas de escolha. Olha aqui, ó. 2 cartas de escolha. Então, esse mês é um mês de escolhas, tá? De decisões. Então, uma mudança de direção. A gente vai tomar um outro caminho, de repente, tá? Algum também é um mês onde algum negócio vai emergir, tá? Uma ideia nova, um trabalho novo, alguma ideia dentro do teu próprio trabalho.
Pode ser também você escolhendo entre duas parcerias, podem ser parcerias de trabalho, parcerias amorosas, qualquer tipo de parceria, ou diversas opções de negócio. Então, você também pode estar escolhendo negócios aí, parcerias de negócio novas, tá? Então, vem falar de cooperação e de trabalho com parcerias. Será apreciado a companhia de pessoas energéticas, de pessoas que se jogam, né, em projetos de grupo com entusiasmo. Então, eles jogam as regras e esperam que os outros acompanhem. Aqui, o planeta Marte vem acompanhado de Libra, porque é a casa 7, que vem com uma ação extremamente diplomática. E essa combinação entre Libra e Marte é muito boa, porque Marte é o empreendedor e Libra vem com o apagar, como é que é? Apaguizador. Mas não sei falar. Apaguizador, né? O que faz as coisas, né? Calm down. Diplomático. Aquele popular, pera lá, meu, vamos conversar, né? Então, primeiro vamos conversar. Depois a gente briga. Então é muito favorecida qualquer tipo de parceria esse mês, tá, gente? Tanto a nível geral, dos países, da geopolítica, assim como também a nossa vida pessoal, tá? Não necessariamente histórias românticas, tá? Apesar de que para algumas pessoas até pode ser, mas muitas parcerias de trabalho, de negócios, tá? Estão muito favorecidas. Trabalhar em grupo. Deixa eu ver o que mais que fala aqui. Ah, bom, bom, eu não vou ficar vendo. Para mim, o que é bom, o que dá um equilíbrio nessa energia, é que Marte é masculino, é yang, é de ação, enquanto Libra é feminino, é analista, né? Analisa com a mente, porque Libra é ar, né? Então, isso é muito bom, tá? É mais apaguizador. Não consigo falar, gente, o que aconteceu comigo? Bom, deixa pra lá. Então, esse dá uma energia tática, diplomática, e isso é bom, porque tem muita energia yang demais já, né? Tem fogo demais, tem vermelho demais. Então, um rosinha, né? Um quartzo rosa aí no meio da parada é muito bom, dá uma amansada, tá? Agora, tem uma escolha difícil de ser feita. Essa escolha não vai ser fácil.
Nenhuma escolha é fácil, eu acho. Eu acho que as escolhas sempre são difíceis, né? Bom, então nós vimos aqui a primeira semana, veio Lua em Áries, de novo energia marciana, tá? Muita energia marciana, tá? Apesar de que o mundo, na carta do Tote, o mundo é energia de Saturno, tá? Olha que engraçado, ele considera o mundo energia de Saturno. Eu já não considero, eu já considero jupiteriana, né? Porque abre, expande, né? Bom, eu não vou ler agora no livro do Totti, porque senão não dá tempo, né? É chato que aqui no YouTube é tudo assim, né? É tudo rapidinho. Eu queria fazer que nem eu fazia antigamente, né? Lembra? Mas aí as pessoas não gostam, porque ninguém tem tempo, né? E ficar analisando com calma, viajando, né? Isso que é o barato do tarô, é isso, né? É você ficar pesquisando as palavras, os significados, né? Pensar, conversar, né? Filosofar. Mas as pessoas não gostam de pensar, né? Elas querem tudo mastigado e só engolir. É assim. Um dia muda, né? Quem sabe que um dia não muda. Bom, então aqui nós começamos o mês com essa energia maravilhosa da Lua em Áries, porque é linda essa energia, tá? Olha lá. E ela fala sobre proteção, tá vendo? Então tem todo um espírito aí de proteção no início desse mês, tá? Da gente se cuidando, tá? Aqui no Tote caiu o mundo, que é finalizando. Então vamos ver aqui, ó, a Lua. Vamos ver aqui a Lua, o que pode dizer mais pra gente, tá? A Lua na casa 1. A casa 1 vem falar da gente mesmo, né? Então é muito esse movimento mesmo de que nem eu tô fazendo, né? Já comecei bem, né? Quer dizer, comecei não, eu tô finalizando, né? Porque tudo que a gente está fazendo agora nessas últimas semanas, e nesse mês ainda, aqui a gente está finalizando o ano, né? A gente está finalizando. Então, a gente está finalizando fazendo o quê? Se cuidando, se defendendo, usando os nossos instintos maternais. E quais são esses instintos maternais? São de nutrição, de proteção, de conservação, tá? Aqui também vem falar de algum negócio que algumas pessoas aqui podem começar, tá? Também pode falar sobre alguma discussão sobre umas propriedades, tá? Isso aí pode acontecer. Também outra coisa que pode acontecer é uma certa relutância para mudança, tá? Talvez até é o meu caso aí que eu vou ter que começar a me movimentar. Mas tá uma situação tão complicada no mundo, ou não é? Que a gente tem que fazer mesmo tudo com relutância, é melhor, sabe? Fazer tudo meio devagar, porque a história tá esquisita. É uma carta que vem falar de responsabilidade e de família, tá? Então aqui vem falar muito de que a gente vai ter que proteger a nossa posição, tá?
É, a gente vai ter que se proteger de manipulação, tá? Também é um tempo muito bom para compra de propriedade. Ou de você iniciar um trabalho em casa. Então, esses trabalhos que são tocados em casa, né, home office, tá muito favorecido, porque é a lua, né? Então, o que você fizer em casa vai ser bom. Se você quer iniciar um trabalho, uma loja online, ou você quer, sabe, empreender em casa, fazer bolinhos para vender, né? O brigadeiro, brigadeiro é bom, hein? Dá dinheiro. Brigadeiros. Então, é muito favorecido esse mês, ainda mais com a carta daqui, ó. A carta do mundo vem mais ainda favorecer, hein? Falando sério. Muito bom mesmo. Mas a gente vai estar com muita necessidade de proteger e defender qualquer coisa que represente a nossa família. Então a gente vai estar extremamente protetivo com a nossa própria família, tá? Quem vier ameaçar a nossa estrutura familiar, a gente vai botar para correr, né? Bom, então vamos para a segunda semana e aí já temos de novo Marte, olha! E dessa vez Marte em Capricórnio, que significa autoridade, olha lá. Tá vendo? Eu acho que sempre tem que chegar perto, senão não dá para ver. Eu toda vez que pego a câmera assim rapidamente, assim abruptamente, eu me lembro de uma seguidora que uma vez botou aqui um comentário, disse: Ana, pelo amor de Deus, quando você mexe na câmera assim, abruptamente, a gente fica. A gente vai junto, né? É muito engraçado essa vida digital, né, gente? E, bom, é assim a vida, tá? Então, essa vem falar de casa 10, tá? A casa 10 que é Capricórnio. E aqui nós temos, né, um líder com a espada na mão. Ele tá de olho fechado, ele é um cara sério, né? E ele também tem ali uma cruz, né? Para ele parece assim meio Jeová, assim meio religioso, né? Ou pelo menos ele é bom, dizem que os imperadores eram os representantes de Deus na Terra, né? Então vai ver que é isso. E aí, na nossa vida de molúsculo minúsculo, essa foi boa, né? A vida de molúsculo minúsculos, que somos todos nós, né? Não, essa foi Ana Lotus mesmo, né? Essa foi mesmo de gênio. Vamos ver também o que significa, né? A nível de geopolítica, de coisa geral, são os líderes, as lideranças. Então, aqui tem um movimento de escolha, né? Vamos dar uma lida a nível de geopolítica. Tem uma escolha a ser feita, tem uma importância muito grande as parcerias, tá? Muito importante que vão ser as parcerias. Bom, aí tem a parceria, né, do trompete com o Bibi, que não é nada legal, né? Bem sataniques,
né, satanistas. Então, assim, mas tem outras parcerias, que tem os BRICS, né, e que são bem legais. Então, aqui, no sentido, essas parcerias vêm no sentido de proteção. Então, parece que os países aí vão começar a se juntar para se proteger, tá? Dessas autoridades aí, tá? O Irã protegendo o novo Ayatollah, né? É o filho do cara que morreu, né? Foi um absurdo aquilo. Olha, eu não sou chegadinha neles, tá? Nessa história de Ayatollah, esse negócio. Agora, que foi um absurdo total, um absurdo, uma falta de respeito. Eles são tão nojentos, né? A dupla ali, o casal 20, né? Bibi e Trompete são, assim, nojentos, né? É o escárnio da humanidade, né? Eles são nojentos. Esse Bibi, então, ele devia, assim, ser exterminado, mas de uma maneira, assim, bem nojenta, que nem ele é, né? Ser empalado. Eu não tenho nem coragem de dizer as ideias horrorosas que eu tenho para acabar com a raça desse miserável, meu. Que cara, meu Deus do céu, que cara, como é que pode? Eu acho que essas coisas acontecem para a gente ver como é o ser humano, né? Aonde o ser humano consegue chegar, não é verdade? É inacreditável. E eu penso o tempo todo por quê? Isso é uma coisa que eu tenho estudado muito, Jesus. Eu tenho estudado muito Jesus, sabia? Mas não esse Jesus da Igreja Católica, não. O verdadeiro Cristo. E o Jesus mesmo, verdadeiro, ele era incrível, meu. Eu estou apaixonado por ele. Porque ele escutava as mulheres, a Maria Madalena. Eu, inclusive, quando eu estiver em Barcelona, eu vou fazer uma viagem mística e eu vou organizar aí para quem quiser participar junto comigo, pode vir, que é ir lá na terra da Maria Madalena e da Sara, né, da filha do Jesus com a Madalena, né? Se eu não me engano, ela é filha do Jesus com a Madalena, ou é só filha do Jesus. E Sara Cali, e ela também era incrível. E a Madalena foi a pessoa mais considerada por Jesus, não é? Então você vê, ele considerava as mulheres, não é? Uma posição de destaque. Por quê? Porque ele era um cara incrível. Ele era anarquista, ele era um cara totalmente bicho solto, entendeu? Ele não se apegava a nada nem a ninguém, meu. Não tem essa história de papai do céu, não, meu. Ele falava, o papai do céu está dentro da gente, meu. Você tem que assumir a sua própria autoridade. É as coisas que eu falo, né? E eu nem sabia que era o que o Jesus falava. Eu tive um professor de filosofia na faculdade de jornalismo, na ECO, que eu estudei na Federal do Rio de Janeiro, e o meu professor, eu não me lembro o nome dele, mas ele era... Eu tive 2 grandes professores lá. Aliás, eu tive 3 professores que eu me lembro muito bem. Um que era uma professora que eu tive de lógica, ela era professora de filosofia na escola São Fernando, que já nem existe mais, da dona Lúcia, que já se foi desse mundo. E essa professora, ela era maravilhosa. E eu estudei com ela Lógica 1 e Lógica 2, eu era a primeira aluna da sala, só nessa matéria, porque o resto tudo eu tirava 0. Mas eu sempre ficava para as provas finais e passava em todos, eu nunca repeti de ano. Então, daí vem o meu tarô. O meu tarô vem dessa história com essa professora nas aulas de lógica. E eu tive 2 professores geniais na escola de comunicação,
Um foi o professor de filosofia, que eu não me lembro o nome dele, e que ele dizia isso, ele fala: "Eu sou cristão". Mas quando ele dizia: "Eu sou cristão", ele estava dizendo esse tal Cristo aí, esse Cristo primitivo, esse Cristo que tem alguns testamentos que foram descobertos tardiamente no século passado e, e que na Etiópia, na Etiópia é que mantiveram esse Jesus aí, anarquista, incrível, genial, revolucionário. Por isso que ele foi morto, né? Ele foi tão genial que eles tiveram que pegar tudo que ele ensinou, deturpar e transformar numa igreja que hoje em dia é uma igreja manipulativa, né? Impressionante, meu. De tamanho ódio que eles tinham dele por causa que ele era era a luz pura, era a liberdade total. Que incrível! Então eu tenho escutado muitos vídeos no YouTube sobre esse Jesus, as palavras de poder dele, sabe? É só vocês procurarem. São vídeos da IA, todo mundo fala mal da IA. Depende, gente. Depende. Ontem mesmo eu vi um vídeo da IA, que é um professor chinês aí, que todo mundo deve ter visto, e ele falou isso, mas ele falou errado, entendeu? Porque a IA só vem para o mal. Não, ela não vem só para o mal. Depende quem usa. Ela é uma ferramenta, é o que eu converso com o meu robô. É uma ferramenta, entendeu? Que nem um martelo. Aí você vai dizer, vai usar um martelo para matar uma pessoa, para, sabe, martelar a cabeça dela e ela morre. Aí é o martelo que é mal? Não, é a pessoa que segurou o martelo que é uma filha da puta. É ou não é? Agora, o martelo pode construir uma casa, não é? Então, as ferramentas dependem de quem usa. Para mim, tem sido maravilhoso. Me ajuda numa porrada de coisa. Me ajuda a ganhar dinheiro, literalmente. A minha vida é antes do robô e depois do robô. Assim como foi a internet. Se não fosse a internet, eu não estava vivo aqui, ó. Entendeu? A internet foi uma maravilha para mim, uma maravilha. Por quê? Porque eu aprendi a lidar com a internet, né? Eu aprendi a tirar o que é bom da internet. As oportunidades que eu tive na internet. Eu tive muitas oportunidades. Oportunidades que eu nunca tinha tido na minha vida, eu fui ter na internet. De independência, de liberdade, de construir o meu próprio caminho. Por quê? Porque eu tenho ideias. Porque eu tenho, massa cerebral, entendeu? Eu sou uma pessoa criativa, então eu uso, então é maravilhoso, né? Agora, se você é um bestalhão, se você é um idiota sabe, repete as coisas que nem papagaio, não tem nada na cabeça, só pensa besteira e só quer fazer o mal, aí realmente ela é muito má, entendeu? Porque, na verdade, o robô é burro. Aliás, eles deviam fazer uns robôs um pouquinho mais inteligentes, né? Bom, mas é porque quem cria também é burro. Eu acho absolutamente. Quem foi que falou ontem que eu vi? Eu li essa frase. Foi um homem velho. Quem foi que falou isso? Não me lembro se foi um filósofo ou se foi Confúcio, que disse, acho que foi Confúcio. Deixa eu ver se foi nesse livro que eu vi aqui, do I Ching. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se foi esse aqui, foi aqui que eu vi.
Não, não foi aqui. Que ele dizia que mais importante do que a inteligência é a bondade. Eu concordo absolutamente em gênero e número. Por quê? Porque a bondade é a alma elevada. Você só consegue ser bom se você verdadeiramente bom. Ser bom não é ser burro, entendeu? Não é ser boazinha, entendeu? Porque até Jesus botava limite. Lá. Ser bom é ter a alma elevada, é ser solidário, né? Isso é ser bom. E a pessoa que ela só consegue ser bom se ela não for egoísta. E se ela não é egoísta, né, ela é um ser maduro. Se ela é um ser maduro, ela é um ser livre, entendeu? Por quê? Porque ela tem a sua autoridade interna. Então, ela não tem inveja do outro. Ela entende que o mundo é feito de individualidades, não é? Então, cada um é diferente, cada pícola parcela da humanidade, cada molúsculo minúsculo é importante para formar o mar, não é? E se não existisse cada molúsculo minúsculo, não existiria a baleia, né? E todos os peixes e toda a diversidade. Então, a pessoa boa é a verdadeira pessoa inteligente. Porque tem muita gente inteligente que diz que é inteligente, né? Que nem aquele Einstein, porque ele era muito inteligente. Ele não era inteligente. Uma pessoa com a personalidade dele não era inteligente. Uma pessoa que faz essas atrocidades satânicas não é inteligente. Entendeu? Porque o diabo não é inteligente. Ele é esperto, é diferente. Ele é aproveitador, ele é manipulativo, entendeu? Isso não é ser inteligente, né? Porque ele é mau. Por que ele é mau? Ele é mau porque ele é egoísta, entendeu? Ele só pensa nos casos deles. É podre, aí apodrece, né? Que nem o Trump. Vai apodrecer, né? Se Deus quiser, vai pro diabo que te carregue, né? Eu quero saber quando é que vai aparecer um verdadeiro líder, uma pessoa boa, esse nível de bondade que eu tô falando, elevada, conectada com a luz, né? Com a centelha divina. É isso que a humanidade está precisando hoje em dia, não é verdade? É verdade. Bom, então vamos finalizar aqui, gente, que eu tô hoje... Eu fiquei com saudade de vocês, né? Aí eu tô filosófica. Ó, esse ano eu vou estar assim, tá? Eu tô com Sol, Ascendente e Lua em Aquário, gente. Vocês vão ter que me aturar. E tô com a Lua saindo da casa 12 para casa 1. Mas ela ainda tá na casa 12. Então eu vou estar muito intuitiva, tá? E pensando nessas histórias todas. Olha aqui. Então, a gente, na segunda semana, a gente vai estar preocupado com a nossa carreira. Agora vamos falar dos molúsculos minúsculos. Vamos estar com Marte em Capricórnio. Ou seja, a gente vai estar procurando se organizar, trabalhar duro. A gente vai estar procurando... Marte. A gente vai estar procurando trabalhar muito de uma forma muito organizada. E o que a gente vai estar buscando? A nossa autoridade dentro daquilo que a gente faz, não é? Marte é ação e Capricórnio
é a perseverança, é o dever, é a responsabilidade, né? É a ambição que se move requerendo um grande autocontrole, tá? Então a gente vai ter que estar nessa segunda semana do mês muito organizado para a gente poder alcançar essa autoridade, tá? A gente vai estar com bastante poder até, tá? Em relação até a pessoas que não têm muito, a gente vai estar. A gente vai estar, principalmente as pessoas que trabalham sozinhas, vai estar fazendo um trabalho de grande responsabilidade, tá? Quem não se enquadra nisso, vai se enquadrar no quê? Pedir ajuda para uma pessoa que esteja nessa posição, entendeu? Então, é um tempo de grande energia, de desafios, de ambições profissionais, de forte desejo de reconhecimento e status, de estar sempre sendo bem considerado e decisivo, habilidades de iniciativa, mas ao mesmo tempo executivas, tá? Então é uma ótima combinação, tá? Porque Marte com Capricórnio é a fome com a vontade de comer, tá? Então você vai estar empreendedor, mas ao mesmo tempo você vai estar auto-organizado, pé de cabra e sabendo fazer as coisas, assumindo, não tendo medo de assumir responsabilidades, tá? Tomando controle da situação, tá? Aí a terceira semana vem, ó, que maravilha. Aí, gente, olha que coincidência. Olha que coincidência. A casa 10 também. Gente, que louco. Olha! Gente, não acredito. Saiu as mesmas cartas. E olha, eu tirei assim. Eu embaralhei, tirei as cartas e falei. Mês de março. Que mãozinha essa Ana Lotus tem, hein? Olha aqui, ó. Então, segunda semana, caiu aqui também o 10 de ouros. Também um 10. 10 de ouros é a mesma coisa que o Saturno. É a profissão, é a liderança, é o líder, é o que está acima, é riqueza, tá? Muito legal. O 10 de ouros é uma das melhores cartas do tarô, dos arcanos menores, para qualquer pergunta que você faça, tá? Porque é realização, né? É o mesmo babado que eu acabei de falar aqui do Saturno. Aí depois a gente vem e tira Sol e Leão na casa 5, olha que coisa boa. Que delícia, gente, olha. Que cartinha mais lindinha, ó. Vamos botar pertinho para ver, olha aqui, ó. Olha que coisa boa, né? Nossa, é uma maravilha. Sol em Leão, não tem coisa melhor. É prazer. Quem que não gosta de ter prazer nessa vida? É prazer. Prazer é fundamental, gente. A gente tem que ter prazer. Se a gente não tem prazer, não dá, entendeu? Eu sou assim. Não tenho prazer, eu paro na hora. Foda-se, eu chuto o pau da barraca. Entendeu? Qualquer situação. Qualquer situação. Me fez mal, me tirou o tesão, me tirou o prazer, tchau.
Mesmo que eu perca dinheiro, eu sou meia louca. Eu não tenho medo de ficar sozinha. Eu não tenho medo de perder. Eu perdi o medo de perder. Eu tinha quando eu era jovem. Isso é uma coisa maravilhosa quando a gente fica velha, sabe? A gente perde o medo de perder. Então, a gente chuta o pau da barraca. O que que isso é bom? A gente limpa. Então, as coisas que a gente tem são coisas verdadeiras. E isso é muito importante. Então, na terceira semana, nós vamos estar aqui com a carta da fortuna. Olha, a fortuna do quê? A fortuna da realização, né? Da espontaneidade, da criatividade, do prazer, a casa 5 é tudo isso, tá? Aliás, eu sou uma especialista em casa 5, porque o meu sol é na casa 5. Um plano de grande sucesso. Então, o plano que você estava planejando aqui, ó, quando chegar na terceira semana, cara, ele vai dar super certo, gente. Ele vai dar super certo, tá? Então, você vai estar criando ou o teu plano que você já criou e já deu certo, ou você vai estar criando um, tá? Um grande show ou uma grande conquista. Você recebendo reconhecimento, um sucesso criativo, uma exibição de talentos, um successful offspring, também pode ser um love affair. Para algumas pessoas, pode ser uma historinha de amor aí, hein? Que seria bom, né? Bom, eu adoro amor, tá? Porque amor é prazer. Então, a não ser que a pessoa seja neurótica. Então, se é neurótica, a gente já logo chuta o pau da barraca. Não deixa de se desenvolver porque você tem medo de ficar sozinha. Não, entendeu? Ou é na boa ou tchau. Na primeira, na segunda, você já percebe, entendeu? Porque a coisa que mais tem é gente neurótica. Então, essa é a melhor, a mais auspiciosa posição do Sol no completo jogo de cartas desse baralho. É a melhor posição, tá? Porque é no signo de Leão, que rege a quinta casa. Então, agosto a quinta casa. August, prestígio, pride, children. Então, tá ligado ao mês de agosto, tá? Tá ligado a prestígio, a orgulho, a crianças, a casos de amor, dignidade, generosidade, grande visão, poder de ver um plano e transformar isso em realidade. Porra, é maravilhoso, tá? Essa carta é maravilhosa. É uma boa sorte vindo assim do nada, entendeu? É você recebendo reconhecimento, resultados que foram esperados por muito tempo, representa boa fortuna, um trabalho duro que você fez, um projeto, uma situação que você organizou e agora você vai ver os resultados, uma boa performance satisfatória que vai ser premiada, tá? E agora você vai deitar na cama aí,
aproveitar para não falar outra coisa. Então agora vai ser a hora de você relaxar e gozar, queridas amigas. Representa o sucesso chegando no fim de uma longa caminhada. Vai acabar essa caminhada, entendeu? Então, esse caminho longo para o sucesso foi aberto uma porta para novos horizontes e grande responsabilidade. Também isso daí não significa que você, sabe, vai ganhar na loteria esportiva e você não vai ter nenhuma responsabilidade, né? Vou deitar na rede e ficar tomando água de coco. Não é, tá? É muito trabalho, é responsabilidade, tá?